Olá e bem-vindos ao quinto podcast do Arsenal de Portugal. Eu sou o Ricardo Pires e hoje tenho comigo novamente dois dos habituais comentadores, André Mestre e André Rodrigues. Vamos fazer o rescaldo à vitória por 4-1 frente ao Hull City. Vamos fazer também a antevisão do jogo da próxima terça-feira frente ao Nottingham Forest a contar para a Taça da Liga e, claro, falar como costume da atualidade do nosso clube. Já sabem, não se esqueçam de visitar o nosso blog em arsenalportugal.blogspot.com e nas nossas redes sociais. O Arsenal continua a vencer na Premier League e foi neste sábado ao terreno do Hull conquistar mais 3 pontos. Alexis Sanchez, por duas ocasiões, Theo Walcott e Granit Xhaka, que fez um golaço, fizeram o gol dos Gunners, enquanto Robert Snodgrass fez de grande penalidade o gol da equipa da casa. André Mestre, tu que fizeste a crónica para o nosso blog, como é que viste este jogo? Acima de tudo, uma boa vitória, uma vitória merecida. Acho que o Hull não teve qualquer hipótese para vencer este jogo. Era uma partida que se adivinhava difícil, porque o Hull tinha os mesmos pontos que nós e pelo que andava a fazer nos outros jogos, via-se que apesar de ser uma equipa que ainda tem muitas incongruências, ainda não sabe muito bem o que é que vai acontecer, se vai ser comprado, se não fez grandes contratações, era uma equipa que estava a jogar bom futebol e estava a impressionar os seus próprios adeptos. As surpresas para este jogo começaram foi antes do apito inicial. O Xhaka continuou no banco e o Wenger apostou no Walcott e no Alexis Aponta, que muitos dos adeptos acham que não é uma melhor opção, mas o que é certo é que ganhámos o jogo e por uma vantagem bastante grande. Na primeira parte do jogo não teve grandes emoções, a bola andava ali um bocado no meio do campo e não havia nenhuma equipa que conseguisse assumir o jogo. Mas nós quase na primeira oportunidade que tivemos conseguimos logo um bom gol do Ayobi, que ainda não percebi muito bem. A bola parece bater no Sanchez ou no defesa do Hull City, o que interessa é que entrou e conseguimos marcar um gol até bastante cedo. Depois conseguimos controlar mais ou menos o jogo e tivemos aquele penalti que não, para mim não houve qualquer dúvidas, mas que houve aquela situação em que o Sanchez marcou o penalti, quando mesmo o Wenger disse que o Casolec devia marcar e que ele não percebeu porque é que o Alex marcou o penalti, e o que é certo é que acabou por falhar, e aí se calhar trememos um bocado e sujeitámos-nos um pouco para que na segunda parte o Hull pudesse vir para cima de nós, mas não foi o que aconteceu. Conseguimos chegar ao segundo gol, mais uma boa combinação entre o Walcott e o Ayobi que fez um bom jogo até ser substituído, e a partir daí conseguimos controlar o jogo. Depois houve aquele penalti, que também acho que foi um penalti que não há muitas dúvidas, apesar de ser sempre aquele penalti em que o ponta de lança se atira um bocado para cima do guarda-redes, mas acho que não há dúvidas. E aí foi o 2-1, trememos mais um bocado, mas conseguimos logo chegar ao terceiro gol. E depois, com a entrada do Xhaka e do El Neni, conseguimos manter a posse da bola e controlámos o jogo até ao fim. E depois, no final, fomos presenteados com o grande gol do Xhaka e com a sua celebração, que parece indicar que ele quer ser titular e está pronto para demonstrar que veio cá e é para jogar os 90 minutos. Mas, apesar de tudo, foram os 3 pontos e fomos superiores, e que venham os próximos. Acho que não houve... O Hull nunca iria conseguir ganhar este jogo. Nós sempre lhes ganhámos. A equipa era mais ou menos a mesma do que quando lhes ganhámos aqui há uns 5, 6 meses. Também por 4-0, se não me engano. Mas desta vez eles marcaram um. Mas a diferença em termos de jogo não foi muita. Muito bem. André Rodrigues, queres acrescentar alguma coisa à análise que o André Mestre fez? Não, em relação ao jogo, acho que ele disse tudo. Foi uma vitória confortável. O que eu queria dizer é que, em relação ao Xhaka, realmente foi um grande gol, e em relação, em particular, à celebração, eu vi uma notícia num jornal inglês que falava sobre isso, e lá falavam que aquele gesto seria mais direcionado a um comentador, não sei qual era a nacionalidade dele, mas era um comentador, um jornalista, que tinha acusado o Granit Xhaka de não representar a seleção do Kosovo. Sim. Porque não tinha grandes jogadores ou jogadores comparados à da seleção suíça, e que essa celebração seria mais para ele. Sim, a celebração dele dava a sensação de estar tipo a mandar calar bocas, não é? Pois. Sim, lá está. Então, a minha primeira coisa que me lembrei logo foi a imprensa. Não pensei que ele mandasse logo assim para o treinador. Eu quando vi, desculpa, André, eu quando vi
como ele estava em direção aos adeptos, eu primeiro fiquei um bocado confuso, porque ele em direção aos adeptos com aquele gesto, eu pensei, será que durante a semana houve algumas bocas, alguns comentários que me tenha escapado e ele agora está a mandar calar os adeptos? Não percebi muito bem, mas agora já começo a perceber o porquê daquele festejo. André Mestre, ias dizer alguma coisa? Pois era isso, pronto, não fazia ideia sobre essa notícia lá do jornalista, mas eu, se não me engano, ele até acho que estava disposto a representar qualquer coisa que não o deixava. Não sei se calhar eu é que percebi mal a história. Não sei se... Eu tenho a ideia que ele podia optar, mas acho que acabou por optar pela Suíça. Embora tenha uma boa relação com o Kosovo, porque eu lembro-me até antes mesmo dele chegar este verão nas férias, chegou lá a ir ao Kosovo ter com os fãs do Arsenal, portanto. Muito bem. André Rodrigues, para este jogo é compreensível que Arsène Wenger praticamente repita o 11 titular, dificuldades em Paris, porque ele basicamente trocou na baliza, voltou a colocar o Chess e o Ospina e saiu o Ox, entrou o Alcott. Sim, houve duas mudanças e eu acho que o Wenger é um treinador que, como a maior parte dos treinadores, quando as coisas resultam, tende a manter a equipa. Não é que as coisas nos últimos 2 jogos tenham resultado plenamente, porque os resultados foram melhor que as exibições, mas também é um pouco a questão de meter os melhores jogadores que estão disponíveis e talvez tirando se calhar o meio campo, onde há mais dúvidas, os outros todos fossem os jogadores que estavam disponíveis, os nossos melhores jogadores, provavelmente. Em relação ao meio campo, há sempre aquela dúvida e de facto aí causou alguma estranheza. A mim, principalmente, o facto do Cazorla ter jogado os 3 jogos esta semana. Não, por acaso não sabia que ele tinha para isso, mas ainda bem, quer dizer que se preparou bem no verão. Mas... E não achas esquisito o Xhaka ter começado no banco novamente? E falando se calhar dessa situação do Cazorla. Sim, mas sim, o Xhaka, eu esperava que ele nesta altura tivesse começado mais partidas, mas tem a ver com isso que eu estava a dizer, que o Wenger, tendo uma dupla que consiga resultados e que funcione bem, a dupla não funciona mal, não tende a mudar muito, especialmente no meio campo, que é uma zona muito, muito sensível. O Coquelin e o Santi eram a dupla talvez que teve mais sucesso na época passada. Este ano parece-me estar um bocadinho diferente, porque o Coquelin parece-me mais, não sei se é uma questão de confiança, uma questão tática do treinador, ele parece-me que está a assumir muito mais o jogo a nível ofensivo e chega-se muito mais à área. Não sei, e a dupla não parece estar a resultar tão bem. Agora, claro que temos 2 médios de grande qualidade no banco, o Xhaka e o El Neni, e não há necessidade de estar a subcarregar com jogos estes 2, mas isso é uma questão inteira, vamos ver. Até agora tem resultado. André Mestre, repetir do 11? Não sei, em termos de jogo acho que não seria exatamente necessário jogar contra o ponta de lança, porque o nunca ia ter muita bola e nós não precisávamos ter uma referência de área, ou seja, o Alexis a jogar neste jogo como ponta de lança não parecia que houvesse grande problema. Contra o PSG já acho que não tenha sido uma decisão acertada, mas contra o Hull não haveria tanto problema, porque o Alexis provavelmente iria baixar um bocado e o Walcott também podia fazer aquelas movimentações que ele faz durante o jogo e que compensa também, quando não temos um avançado fixo, temos também um extremo que consiga fazer movimentações na zona do ponta de lança. Agora no meio campo, o meio campo não esteve mal e o Coquelin e o Cazorla funcionam bem, sempre funcionaram bem. E como o André estava a dizer, o Coquelin, esta época, eu acho que ele está em grande forma, tem jogado muito bem. E como o André estava a dizer, ele em termos ofensivos está a adquirir um papel muito mais preponderante do que tinha na época passada. Por isso não sei muito bem qual é, porque o Wenger está a tentar ter ali uma mecânica no meio campo e parece que o Xhaka neste momento não está, o Wenger o Xhaka ainda não está naquele momento em que o Wenger consiga metê-lo no meio campo sem desequilibrar as coisas, porque o Wenger disse que via o Xhaka como um box-to-box
e o Cazorla neste momento está um pouco a fazer esse box-to-box, e o Cazorla já é um jogador que já jogou muitos mais jogos que o Coquelin, e se calhar neste momento para o Wenger o Cazorla deve jogar e o Coquelin também, como na forma que está também é injusto para ele ser metido no banco, e por isso é que o Xhaka se calhar ficou outra vez no banco para a surpresa de muita gente, e como já todos vimos ele é um jogador de grande qualidade, mas eu acho que em princípio agora contra o Chelsea o Xhaka vai ser titular. Tu falaste do Alexis. O Alexis, se não estou em erro, já havia marcado no Watford, corrijo-me. E também, agora marcou mais 2 golos. Tu achas que o Alexis começa a provar que é uma opção para jogar na área e começar a tirar espaço a Giroud e Pérez? Eu acho que pode ser uma alternativa, mas eu continuo a achar que, como toda a gente, que o Alexis deve estar na esquerda. Mas nesta fase em que nós usamos, quando nós não usamos uma referência tão fixa, o Alexis é uma alternativa. Agora, eu não acho que ele seja alguém para competir com o Giroud e o Lucas nessa posição. O Alexis vai sempre jogar e penso que daqui a uns tempos o Giroud irá voltar ao 11 inicial, ou mesmo o Lucas Pérez se mostrar que é superior ao Giroud. Mas o Alexis, neste momento, eu acho que ele não seja uma alternativa aos pontas de lança, mas é uma alternativa ao nosso estilo de jogo. E o que é certo é que em alguns jogos pode resultar, como no ano passado, no ano passado ou há 2 anos, quando jogávamos muitas vezes com o Alcott a ponta de lança, e havia vezes em que funcionava porque alterávamos um bocado o nosso estilo de jogo e os adversários eram surpreendidos. E eu acho que é nesse sentido que nós podemos usufruir do Alexis na frente. É um bocado surpreender o adversário e sem eles saberem muito bem como é que nós vamos levar. Se vamos jogar com um ponta de lança mais fixo, algo mais móvel, e acho que pode surpreender o adversário e ser uma boa alternativa ao nosso estilo de jogo. André Rodrigues, concordas com o mestre? Achas que é uma questão de tempo o Alexis acabar por descair para a esquerda e Giroud ou Pérez, um deles ser titular? Eu espero bem que sim, porque a minha sensação que me dá, pelo menos esta época, é que mesmo com o pouco tempo que o Giroud tem, sempre que ele está a jogar na frente, nós jogamos melhor. Agora, o Alexis, o Giroud estava lesionado, não é que se ele não estivesse, não sei se seria ele, porque ele já esteve disponível e o Wenger continuou a optar pelo Alexis. Agora, como o mestre estava a dizer, sim, dá outra dinâmica tática quando tens um jogador mais veloz como o Alexis ou o Walcott na frente. O Alexis também já fez bons jogos em épocas anteriores a jogar a ponta de lança por nós, e também ele é campeão 2 vezes pelo Chile consecutivas a jogar também a ponta de lança. Portanto, é um jogador que sabe nessa posição. Sim, não é estranho para ele. Sim, ele tem feito golos, portanto não é que não esteja adaptado, não é uma situação estranha para ele, não é uma posição estranha para ele. Outra coisa, e eu agora vou dar a mão à palmatória, nós aqui temos criticado muito o Alcott, e se calhar eu particularmente, mas fiquei muito satisfeito com o desempenho dele neste jogo com acho que ok, houve momentos, principalmente na primeira parte, mais mortos, mas acho que o Alcott neste jogo conseguiu imprimir grande velocidade. Qual é a vossa opinião, André Mestre, do jogo do Alcott? Achas que foi um jogo bem conseguido? Sim, foi um jogo bem conseguido. Já aqui houve um podcast que tentei falar bem dele, mas entretanto a minha ligação caiu e não só viu. Sim, notou-se que nos primeiros 15 minutos eu estava um bocado nervoso, porque não estava a conseguir fazer as recepções tão bem, não estava a movimentar-se tão bem. Notou-se que ele entrou no jogo um bocado nervoso, e pelos relatos que houve, o apoio das bancadas no início do jogo não foi o melhor, e ele provavelmente não se sentiu muito confortável no jogo, mas depois começou a ganhar confiança, boas movimentações, às vezes ficava mais para trás para compensar o Bellerin, faz aqueles rasgos, conseguiu acionar bolas, assumiu um bocado o jogo. Agora é preciso melhorar um pouco no capítulo do cruzamento, mas também não tínhamos ninguém para cruzar, não havia Giroud, por isso não houve assim grande problema, mas acho que ele fez um jogo muito bem conseguido, a finalização dele, uma boa finalização,
e provou que, apesar de tudo, pode ser uma solução, mas tem que se aplicar e tem que continuar a fazer bons jogos. Se continuar a fazer bons jogos e a mostrar que quer estar cá e a lutar pelo contrato, basicamente, acho que pode se tornar uma boa arma para nós. Não será titular, na minha opinião, não iria ser titular tantas vezes como já foi esta época, mas sem dúvida, se jogar como jogou neste jogo, merece ter minutos de jogo e merece que lhe dê uma oportunidade, tanto os adeptos como o treinador. André Rodrigues, achas que foi o melhor jogo do Walcott nesta época? Esta época é capaz, agora vem-me à memória só aquele início de jogo com o Liverpool, o gol que ele marcou, mas até acho que ele saiu cedo, posso estar enganado. Mas sim, esta época é capaz de ter sido dos melhores jogos que ele fez. O Walcott é um jogador que, não sei, ele a mim confunde-me bastante. É literalmente aquele jogador capaz do melhor e do pior. E isso por vezes deixa-me confuso. Não sei bem se ele é capaz mesmo daquilo que ele está a fazer de bom ou se aquilo sai por sorte. E lá está, ele é sempre um jogador que tem sempre esse potencial de golos e de perigo, mas depois há lá os gestos técnicos mais básicos que ele às vezes leva-me ao desespero. E este jogo, lembro-me por 2 vezes, passos rasteiros, devagar, e depois ele recebe a bola mal, o Ozil leva 2 vezes as mãos à cabeça, tipo, também é a frustração. E eu compreendo aquilo, como é que um profissional de futebol numa equipa como a nossa às vezes consegue fazer aquilo. Sim, ganha o que ganha. Não sei. E depois isso faz-me pensar, será que uma equipa que está mesmo a lutar pelo título, ter o Walcott a regular, não sei. É melhor se calhar não o ter a regular. André Rodrigues, e para terminarmos agora aqui o rescaldo ao jogo cool, melhor em campo para ti? Eu acho que o Mustafi esteve muito bem. Talvez não seja o melhor em campo porque a maior parte do jogo não foi passada no nosso meio campo defensivo. Do meio campo para a frente, o Alex Iwobi esteve outra vez muito bem. O próprio Alexis também fez um bom jogo. Os 2 do meio campo também, o Santi e o Coquelin. Eu daria talvez ao Iwobi. André Mestre. Também concordo, é um jogador que está a revelar uma inteligência de jogo que está acima, por exemplo, dos nossos outros extremos. É um jogador que está acima deles em termos de capacidade tática, movimentação, passe. É um jogador que tem mais qualidade, mais qualidade que tinha o Gnabry, o Chamberlain, o Walcott e o Welbeck. Acho que é um jogador, em termos técnicos, táticos, é um jogador que... Mestre, estamos a ouvir um pouco mal, mas pronto, é unânime aqui. Então a equipa do Arsenal Portugal declara Alex Iwobi como o melhor em campo. Também é a minha opinião, fundamental a desbloquear o jogo. Foi considerado por nós então o melhor em campo. Partindo para a atualidade do Arsenal, do que se passou durante a semana, começamos com a notícia que Oxlade-Chamberlain poderá sair. Aparentemente o Arsenal estará aberto a propostas pelo extremo inglês. André Rodrigues, o que é que achas que se deve a esta má forma do Ox? Eu acho que ele só se pode culpar dele mesmo, porque ele tem tido as oportunidades e não as tem aproveitado. Começou bem a época, parecia estar mudado, com logo aquele golo. Ele apareceu, é o que temos criticado, ele não, nas ocasiões que precisamos dele não aparece. Ele de facto apareceu e marcou logo um bom golo, mas tirando isso, pouco mais teve a mostrar esta época. E ele é sempre aquele jogador que estamos no início da época e todos dizem: pá, esta tem de ser a época dele. Tem tudo para ser, mas nunca consegue ser de facto. Sim, porque dá aquela sensação que o Ox chegou há 5 anos ao Emirates e dá aquela sensação que tem uma mesmo ainda atualmente, tem uma capacidade de explosão enorme, mas parece que fica ali sempre alguma coisa a falhar e que
é este ano, mas acaba sempre por não acontecer, não é? Uhum. Sim, ele como jogador tem tudo para ser um extremo de excelência. O Wenger fala que um dos defeitos dele, pelo menos em épocas anteriores, era a falta de confiança nele. Não sei sobre isso, porque ele em campo pelo menos é um jogador, não tem medo. Eu acho que ele parte para cima dos adversários. Às vezes as coisas não correm bem e não sei, se calhar aí, quando as coisas não correm bem, ele se calhar não tem capacidade de levantar a cabeça e continuar. Mas isso tem de ser dele, e o facto de não estar a dar o próximo salto depende mesmo dele. Uhum. Pois, porque pelo menos falta de confiança por parte do Wenger não faltou. Com o Wenger. E ficou logo notado no mercado de transferências. Ele ter ficado, e jogadores como o Campbell, que ofereceram muito mais a época passada, saíram. André Mestre, concordas? Achas que o jogador deve sair? Achas que se não está a render o que devia e que se calhar a saída é uma melhor opção? Sim, talvez seja. A saída, por definitivo, talvez não seja a melhor opção, mas uma saída para ele apanhar outros ares e se calhar ganhar a confiança que o André estava a falar que lhe faltava, porque, como o André disse, é verdade, porque ele tem tido as oportunidades, o treinador aposta muito nele, e eu acho que é em falta de confiança dele, porque, como o André estava a dizer, ele está constantemente a partir para cima dos adversários, e ele nos inícios dos jogos parece estar com a confiança, está com ganas de ganhar, de ir para cima, de fazer o seu gol, mas depois parece que para um bocado e o seu jogo estagna, ele falha um passo, perde uma bola e a partir daí acho que não consegue recuperar. Mentalmente é um jogador que ainda não evoluiu, e se calhar jogando num clube com menos pressão, se calhar seria benéfico para ele. Mas achas que se ele sair por empréstimo, por exemplo, para a próxima temporada, não corremos o risco de o ver a sair depois a custo zero? Porque o Ox tem mais uma época de contrato. Ele, se sair no próximo mercado de transferências por empréstimo, sai no seu último ano de contrato. Não achas que é um bocado arriscado deixá-lo sair assim e depois não fazermos nenhum encaixe com ele? É um risco, mas acho que de certeza que antes de ele sair por empréstimo devia haver qualquer conversação em termos de contrato. Da mesma forma Exato, acho que nisso não. De certeza que o Wenger e o seu staff não são burros nenhuns. Agora, nem que temos uma cláusula de recompra, tipo o Real Madrid ou o Barcelona, o que é certo é que eles acabam por voltar quando já estão, não é? Uhum. Há muitos jogadores que voltam e por preços que não são assim tão exorbitantes. Gastamos algum dinheiro, mas sabemos que já temos ali um jogador formado e que conhece a casa e que se vai entrosar. Por isso, muitas vezes, claro que em primeiro devemos falar, acho que antes dele sair por empréstimo devia ser falado sobre o contrato e algumas condições, mas mesmo que se ele vender, acho que uma cláusula de recompra é sempre alguma coisa que se deve pensar. Nós tivemos uma situação dessas já há 2 anos atrás, se eu não estou em erro, com o Carlos Vela, não sei se vocês se recordam. E o Fabregas também não tinha uma cláusulazita? O Fabregas não sei. Sei que o Carlos Vela no Celta tinha uma cláusula de recompra de 10 milhões de euros, se eu não estou em erro. Que falou-se muito na altura que podia chegar, que o Arsenal poderia avançar por ele através dessa cláusula, mas se calhar seria uma boa hipótese na situação de uma possível saída do Chamberlain. André Rodrigues, supondo que se confirmasse a saída do Ox, achas que o Arsenal tinha que contratar alguém para o lugar dele? Tens nomes, ou achas que dentro do plantel temos as soluções necessárias? Ele indo, se o Campbell voltasse, não sei se a intenção dele seria permanecer no clube, mas seria logo o substituto direto. Logo direto à cabeça, que é aquele jogador que talvez não esteja no 11 inicial, mas é sempre muito útil durante a época. Agora não sei se após tantos empréstimos, também depende de como ele saiu este verão, se foi porque ele quis, se foi porque o clube o forçou também a sair, depende disso.
Aparentemente a saída do campo ele foi devido ao Wenger não lhe poder prometer os minutos que ele queria. Pois. Olha, em relação, ainda só para acabar em relação ao Ox, eu por acaso, em defesa dele, vi esta semana, ou na semana passada, um vídeo que ele era uma compilação de bolas aos postes e à barra que ele já tinha mandado, e acho que era qualquer coisa como 15 remates ao poste e à barra que ele já mandou, e uns deles seriam grandes gols. Portanto, aí o rapaz também tem azar. E também lembro, acho que na época passada, nós sofríamos golos em que a jogada do adversário começava sempre numa perda de bola dele, ou assim, qualquer coisa no Sim, jogo. isso e também. Os adeptos também andavam assim a culpá-lo por causa disso, também tinha azar por aí. Se encontrares esse vídeo, avisa para partilharmos na página do Facebook. Pode ser que não encontre. Mestre, a mesma pergunta que eu fiz ao André Rodrigues. Achas que se o Ox realmente sair, que temos soluções internas que tapem a sua saída, ou achas que temos que ir buscar alguém ao mercado? Estavas a falar da saída dele agora, imagina agora num mercado de inverno ou num mercado mais... Não, supondo que ele sai definitivamente, não é? Sim, mas se ele saísse agora, talvez num futuro próximo, talvez tivéssemos que contratar alguém. Agora, com a chegada quando o Campbell estiver de volta no plano de regresso, é o substituto natural e não acho que seja necessário contratar alguém neste momento. Também depende muito de como correr esta época, porque não sabemos como é que vai ser. Não sei, temos também um Welbeck que pode jogar numa ala. Não sabemos em que condições é que ele vai estar esta época. Por enquanto ainda não está só sabemos que não está em condições. Por isso ainda não sei muito bem, mas talvez não fosse necessário contratar um substituto. Tu falaste do Welbeck e isto era, por acaso é um ponto que eu não tinha aqui até definido para a gente falar. Mas achas que o Welbeck ainda tem espaço no Arsenal? Sim, eu acho que o Welbeck ainda será sempre uma alternativa. Ou mesmo se imaginamos que o Alexis jogue na frente, o Welbeck pode muito bem fazer um dos corredores, ou até pode jogar com 2 pontas de lança. O Welbeck é um jogador que oferece sempre, é uma opção tanto para os flancos como para a frente, e é um jogador que é bom a finalizar, claro, tem os seus momentos de falhanças incríveis, mas apesar de tudo é um bom finalizador, movimenta-se bem e é um jogador muito aguerrido e que dá tudo pela equipa, e acho que um jogador desses tem sempre lugar no plantel do Arsenal. Muito bem. Outra das notícias da semana, e que saiu no nosso blog, foi que Per Mertesacker está em final de contrato e ainda não renovou. Wenger disse que esperaria pelo regresso dele após lesão para se sentarem e conversarem. André Rodrigues, achas que ainda vale a pena renovar contrato com o Mertesacker? É estranho porque... Talvez sim, porque ele continua a ser o capitão e tem muita experiência, é muito respeitado no balneário. Acho que ele, mesmo talvez já não estando nas suas melhores capacidades dentro de campo, acho que vai ser sempre muito importante. Agora, ele está com... Acho que vai fazer 32 este mês. E o Arsenal é aquele clube que, pelo menos aqui há uns anos, tinha aquela política de não renovar com jogadores com trintões. Agora, na época passada tínhamos jogadores como o Arteta, Flamini, Rosicky, que eram bem trintões. Portanto, acho que a política está agora a mudar um pouco e o Mertesacker é um líder, campeão do mundo, portanto acho que tem qualidades que vão ser importantes, pelo menos no balneário. André Mestre, a mesma pergunta. Achas que vale a pena renovar com o Mertesacker? Se fosse gostava. André, estamos a ouvir um bocado mal. Velho, era para não jogar assim. Ok, está um bocado difícil ouvir o André. André Rodrigues, vamos aqui tentar melhorar a ligação do mestre. Achas que o Mertesacker
mesmo sabendo que vai ter poucos minutos no futuro e que tem agora pelo menos 2 jogadores à sua frente, Koscielny e Mustafi, para fazer as vagas centrais, e sabendo que ainda existe Gabriel e Rob Holding, achas que mesmo ele sabendo que vai ter poucos minutos de jogo e se calhar só vai andar pelas taças internas, achas que mesmo assim ele renova? Que ele aceita renovar? Neste caso não é se vale a pena ele renovar ou não, se ele aceita renovar. Eu gosto de pensar que sim, mas isso vai depender dele. É a vida dele que está em risco, a carreira dele, e vão ser decisões que ele vai ter de tomar. Não sei se ele próprio já pensou nisso. É certo que, sei lá, se voltasse talvez ao campeonato alemão, uma equipa mais nível médio, provavelmente teria mais minutos. Agora, eu acho sinceramente que ele sente-se em casa, aqui em Londres. Ele gosta muito do clube e acaba por ser um símbolo, pelo menos desde que chegou. É um capitão. Eu acho que ele gosta de cá estar, e acho que, pelo menos gosto de pensar que quer ficar. André Mestre, já consegues ouvir melhor ou não? Eu acho que sim, vocês estão a ouvir. Sim. Outra das notícias que saiu esta semana, e saiu ontem, foi uma possível saída do Alexis, que está em negociações para renovar contrato, uma saída para a Juventus. Aparentemente a Juventus quer reforçar muito o seu plantel, e estará disposta a fazer uma grande proposta e ainda oferecer Mário Mandzukic. André Mestre, acreditas que este negócio pode ir para a frente? Eu acredito que acho que o Alexis nos tempos de agora é um dos símbolos do nosso clube, e vai muito depender de como correr esta época, porque se tivermos uma época um bocado vai ser um jogador da qualidade do Arsenal, não aceitava qualquer tipo de negócio pelo Alexis neste momento. André Rodrigues, e tu acreditas que o Alexis possa sair num futuro negócio para as Juventus? Espero bem que não. E acredito que não. Acho que o Arsenal, desde a chegada do Ozil em 2013, é um clube diferente, e as pessoas olham até com outros olhos os próprios jogadores. Passou a ser um clube comprador, não vendedor. Sim. É isso. Sim, exatamente. E acho que tem tudo para manter cá o jogador. Agora tudo depende também como a época corre. Agora, claro que se acabássemos esta época sem competições europeias, por exemplo, claro que os melhores jogadores quereriam sair, mas tendo o Champions League, pelo menos acho que seja o suficiente para os manter cá. Mas achas que, no caso do Arsenal, uma grande oferta financeira mais Mandzukic seria um mau negócio? Na perspectiva do Arsenal? Eu acho que sim, porque ele é aquele jogador indispensável. Talvez se perguntássemos aos adeptos todos qual é o primeiro jogador que põe no 11 inicial, e aquele mesmo indispensável é o Alexis, aquele capaz à conta dele. E por estamos aqui a falar também de rumores. Por acaso lembra-me agora, não sei se tem a ver, mas a celebração do segundo gol que ele marcou ao Hull City, ele foi para o emblema e começou lá ali a acariciá-lo. Gostei. Mas isso é muito relativo. Isso claro. Já vimos muitos jogadores a beijar o emblema e depois a saírem, não é? Sim. André Mestre, para o próprio Alexis, achas que uma saída para a Juventus poderia ser um passo atrás na carreira? Basicamente ele está-se a mudar do campeonato inglês para o italiano, não sei. Sim, eu acho que o Alexis é um jogador que preferia ficar no campeonato inglês. Já esteve no campeonato italiano, fez grandes jogos pela Udinese, mas ir para a Juventus se calhar tem mais possibilidades de ganhar no. Ok, voltamos a perder o André.
André Rodrigues, isto hoje está complicado com o André Mestre. Vamos passar para a antevisão do Nottingham Forest. Que jogo esperas frente ao Forest para a Taça da Liga na terça-feira? Espero, em relação ao nosso 11, rotação, e depois não sei mais o que esperar, porque o ano passado, creio que foi logo o primeiro jogo com o Sheffield Wednesday, também houve essa rotação e aquilo foi um desastre autêntico. A Taça da Liga não é só nossa, mas não é a competição principal de nenhum clube em Inglaterra, é aquela competição, se chama mesmo a Taça das Reservas, vá. Uhum. Portanto, acho que é bom para dar minutos a esses jogadores que querem mostrar alguma coisa ao treinador, os jogadores jovens. E o resultado, mesmo o próprio Wenger, não sei se isso tem tanta importância. Agora, mesmo com os nossos jogadores de banco, por assim dizer, claro que têm capacidade para vencer este jogo. Certo. O Arsenal e o Nottingham Forest já se defrontaram muitas vezes. Eu tenho aqui esta informação, já se defrontaram 97 vezes. Isso vai sair no post raio-x que vai sair na segunda-feira, um dia antes do jogo. Mas a última vez que eles se defrontaram foi já em 1999, 16 de janeiro de 1999. Achas que o Forest pode trazer muitas ameaças neste jogo? Sim, essas equipas mais de escalões secundários, quando encontram uma equipa da Premier League, principalmente uma equipa grande, tendem a superiorizar-se a elas mesmas. O caso do Sheffield, por exemplo, nós rodámos a equipa, mas não foi bem o caso deles, porque aquilo também é uma montra, por assim dizer, dos próprios jogadores que eles têm, mas também é aquele sentimento de vamos jogar com uma grande equipa, vamos mostrar que somos também uma boa equipa e que estamos ao nível da Premier League. E essas equipas assim, ditas mais fracas em teoria, por vezes elas próprias costumam jogar com 11 bastante fortes e criam muitas surpresas. André Mestre, já estás novamente? Não? Acho que sim. Não está nada fácil hoje. Não está. Quais achas, para ti, o jogo de Nottingham Forest, quais achas que vão ser as principais ameaças que o Forest poderá apresentar? Um formado nosso, o Henry Lansbury, acho que é um jogador que se calhar é uma das principais ameaças do Nottingham Forest. Não sei até que ponto o Bentner não será uma opção para este jogo, não sei se vocês têm alguma informação. Não sei, sinceramente não. Eles têm um ponta-lança, um grego, apostou-los velhos, talvez será esse o titular, já foi jogador do Everton. E tem um jogador que também é bastante bom, o nome dele é um bocado estranho, é Brett Assambalonga, qualquer coisa desse género, que é um jogador que também está em forma. Assambalonga? Sim, acho que é isso. E é uma equipa que se calhar nos vai provocar problemas, apesar de não estar a fazer um início de campeonato muito bom, está sensivelmente a meio da tabela, porque nós vamos mudar um pouco a equipa e talvez alguns jogadores terão alguma dificuldade se calhar de entrosamento, e eles são equipas que neste tipo de competições vêm com tudo e podemos ter alguns tipos de dificuldades, mas acho que o nosso jogo, em princípio, se tudo correr bem, se os jogadores estiverem bem no seu rendimento normal, acho que não teremos qualquer problema em levar de vencida esta equipa do Nottingham Forest. Tinhas falado do Bentner. O Bentner, desde que chegou ao Forest, participou em 2 jogos. Sim. Jogou meia hora em cada um deles, no empate a 2 com o Rotherham e em casa na derrota frente ao Norwich por 2-1. Queres arriscar um 11 para o jogo contra o Forest, sabendo que há sempre muitas rotações nestes jogos? Penso que o Holding será um jogador que será titular, até porque o Wenger tem boas razões para lhe dar tempo de jogo, porque sempre que foi chamado teve boas exibições. O Gibbs talvez irá trocar com o Monreal, e no meio campo estou a ver que talvez o Xhaka, dependendo muito, se o Xhaka voltar a não jogar este jogo, talvez seja uma indicação que ele será o titular contra o Chelsea.
talvez o Xhaka e o El Neni no meio campo. E depois na frente o Ayobi em princípio deve jogar, com o Chamberlain talvez, e na frente o Lucas Pérez. Lucas Pérez? Não, achas que não? Não, eu acho que o Akpom provavelmente estará no banco e o Lucas Pérez neste jogo parece-me que será o jogador titular. O Ozil também deve ser um jogador que será descansado, não sei, mas em princípio será o Lucas Pérez. Em termos de jogadores que já jogaram esta época, será o Lucas Pérez, o El Neni, o Xhaka e o Holding e o Gibbs talvez que irão entrar na equipa. André Rodrigues, achas que o 11 do Arsenal fugirá muito deste que o mestre disse? Não. Eu tenho o feeling que o Akpom vai jogar logo de início. Também era bom para dar minutos ao Lucas, mas creio até que o Akpom estará à frente dele para este jogo. Também não me surpreendia ver jogadores da equipa dos Under 21s que no jogo passado, na época passada, logo com o Sheffield, também foram vários, se bem me lembro. Na defesa, como não sei se o Gabriel já estará, acho que o Wenger pode ser a opção, sim, parece estar de volta. Mas se não quiser arriscar, não me surpreendia nada se, por exemplo, o Bielik fosse parceiro do Holding. Não achas que isso seria uma defesa se calhar demasiado jovem para jogadores experientes como o Forrest na frente? Talvez, mas conhecendo o clube como é e o Wenger, acho que até é bastante provável que isso aconteça. E eles dois são jogadores de muita qualidade. O Holding e o Bielik acho que têm maturidade mais do que a idade que mostram. Sim, pelo menos o Holding também já jogou contra o Forrest a época passada no Championship, pelo menos. Exato, ele tem muita experiência contra equipas do Championship. E já agora também vou ficar bastante curioso sobre defesa direito. Não sei o que é que vocês acham. O Debuchy, não sei bem como é que ele não saiu, mas eu acho que ele este ano nem sequer tem estado no banco. Não me parece que se está mesmo de parte ou se vai ser ele. Eu creio que seja o Debuchy como titular. Pelo menos assim de cabeça não estou a ver outra opção para o lugar de Bellerin. Vocês estão a ver? Tínhamos o Chambers, que saiu emprestado. Pois é, ele é mesmo só da primeira equipa, é a única opção. Agora, muito sinceramente, se ele jogar aqui, não me surpreendia se este fosse um dos únicos, ou talvez, 2, 3 jogos que ele vai fazer esta época. Sim, é muito provável. A não ser que aconteça alguma lesão a Bellerin, tirando isso. É difícil o Debuchy ter mais minutos de jogo se não for na Taça de Liga e eventualmente como sair o sorteio da Taça de Inglaterra. Mas mesmo a Taça de Inglaterra já será em janeiro e ele se calhar em janeiro mete-se a andar outra vez por empréstimo, como aconteceu na temporada passada. Nós também temos o Jenkinson, que vai voltar ainda. É verdade. Temos o Jenkinson. Não estava a contar com ele, é verdade. Não estava a contar com ele, ele está ainda lesionado. Ele deve regressar aos treinos, se não estou em erro, em novembro. Portanto, vamos ver. Para terminar, André Mestre, prognóstico para este jogo? É um 2-1. Um 2-1 algo sofrido, mas com um golito do Lucas para animar a malta e talvez o Ayobi outra vez a faturar. André Rodrigues, prognóstico? Eu, Taça da Liga, nunca tenho um bom feeling, portanto acho que não vamos ganhar. Nem sei o que é que acontece se empatarmos. Não sei se empate vai prolongamento. Eu estou a pensar nisto porque lembro-me daquele célebre jogo com o Reading que tivemos a perder, acho eu, 4-0. Grande Walcott. É verdade. Tivemos a perder 4-0 e conseguimos ir a recuperar o jogo e ir ao prolongamento. Eu lembro-me que foi um dos primeiros jogos do Giroud no Arsenal. Que o Giroud pensava que o jogo tinha acabado e entregou a camisola. E depois teve que pedir de regresso porque havia o prolongamento para jogar. Portanto, eu também não tenho certeza e não sei se as regras entretanto mudaram, mas eu penso que em caso de empate vai a prolongamento e depois penaltis. Eu também acho que sim. Pá, nos 90 minutos, não sei, cheira-me a empate. Sei lá, um igual. Eu cá vou ficar 1-0 provavelmente, muito sofrido. E nem sei sequer, não faço sequer ideia quem é que marcará o gol. Não faço ideia.
Ok, vamos então terminar o quinto podcast do Arsenal Portugal. Já sabem, não deixem de nos seguir no nosso blog, nas nossas redes sociais, e estamos de regresso quinta-feira para o rescaldo do jogo com o Forest e a divisão do jogo grande frente ao Chelsea, que será o jogo grande da jornada da Premier League do próximo fim de semana. Então até lá, até à próxima quinta-feira e come on you Gunners! That was just wonderful.